Bom dia, Maurício. Bom dia, Vanessa. Tudo bem? Tudo bem, ótimo, e contigo? Quantos filhos mesmo você tem? 3. Uau, de quais idades? Um tá com 14 para 15, Ui! o outro tá com 12 e a menina com 11. O Maurício é uma referência na reprogramação biológica e está aqui para acolher aquele pai desesperado, aquela mãe aflita que sabe nem mais por onde começar. E na dúvida ela fala assim, não sei o que fazer, Vanessa, eu não faço é nada. Eu fico quieta porque parece que se eu disser algo piora. Adolescente é rebelde? Mito ou verdade? Eu acho que é mito. Eu acredito, por todos os estudos que tenho, que é mito. Existe uma alteração hormonal que é natural, né? E que bom que essa alteração existe, a chegada dos hormônios. Mas essa rebeldia aí é muito mito, Vanessa. Porque para a gente entender a adolescência, nós temos que voltar para a infância. Então a culpa é dos pais? Eu não diria culpa. Quando eu digo da desordem, né? Isso, eu já acalmo os pais dizendo assim, eu atribuo culpa a uma coisa que você fez proposital. Algo que eu tive uma intenção de machucar alguém ou de ferir alguém. Aí talvez eu tenha o direito de me sentir culpado. Agora, quando eu não tive essa intenção, isso aconteceu por um desconhecimento, por uma inconsciência, eu gosto de chamar de responsabilidade. Então, nós pais somos responsáveis. Culpados, acredito que não. Então, quando a gente olha para a infância, nós temos um serzinho pequenininho que precisa de necessidades, né? E que são criados por pessoas imperfeitas. Olha aí, olha o liquidificador, vai colocando no liquidificador isso. Então, nós temos que criar pessoinhas, crianças que são completamente imaturas de sistema nervoso, precisam ser moldadas, mas eu como pai, a mulher como mãe, ela também é imperfeita. Ela também teve problemas. Então, o que acontece? Essa criança, ela começa a se desenvolver faltando muitas necessidades. Às vezes falta elogio, falta proteção, falta afeto, falta muita coisa. Às vezes o que você lembra de não deixar faltar para o teu filho? Comida. Então, a alimentação, normalmente, você não esquece de deixar. Segura aí teu raciocínio. Perfeito. Que foi um gancho ideal para eu rodar esse vídeo. Eu assisti hoje, quando acordei. Vamos lá. Não adianta pagar a melhor escola pro seu filho. Seu filho não se sente amado por isso. Não adianta morar na melhor casa do mundo. Seu filho nunca vai se sentir amado por isso. Não adianta vestir as melhores roupas, comer a melhor comida. Ele não vai se sentir amado por nada disso. E eu posso provar. Se você olhar nos olhos, tiver um momento de intimidade com seu filho, brincar com ele, entrar na maluquice dele, ele se sente amado em 1 minuto. E você trabalhou 8.000 horas num ano, deu a melhor vida do mundo para ele, como um ato de amor, e ele não se sente amado. 1 minuto seu, entrando na doideira da cabeça dele, ele se sente amado. Dá 1 minuto de atenção bem dada, nas loucuras da criança. A Isabelinha senta lá, vai tocar um piano. 1 minuto. Brinca ela. Ele me ama. É claro que eu amo, mas a demonstração de amor é só 1 minuto. É o suficiente. Se você souber o que é isso, 1 minuto. Entrou na frequência, a criança entra em alfa, 1 minuto. Ela vê você doidinho brincando com o carrinho. Não adianta. Eu protejo o Vicente na vida real, ele me protege no jogo, às vezes eu jogo lá com ele fala, mãe, vem pra cá, dele volta, o personagem dele volta me buscar, sobe aqui a escada. Então, para ele isso é o máximo. Nossa, que eu tô entendendo do que ele tá falando. E ele passa a jogar menos, porque só de ele matar essa vontade de estar ali comigo e ver que, olha, que é legal, que a gente vai fazer uma coisa junto, tomar uma decisão junto, já eu vejo esse conforto também de alma. Mas ninguém está livre de errar. Então, vamos partir do princípio, já que a gente não tem o dia todo para conversar com... Que, aliás, dava um papo de um dia todo. Nossa, né? Infinito. É verdade, verdade. Vamos partir do princípio que quem esteja nos assistindo não parou para refletir lá atrás quando a criança ainda era criança, quando o filho era pequeno. Essa semana foi dia da infância também, né? Se esse adolescente já está trancado no quarto, quase que o tempo todo, só sai para comer, né? E quer ainda a comida já aposta, que não quer muito ajudar nas tarefas domésticas. Enfim, está vidrado em dar atenção para os amigos e só a companhia deles importa. Fala grosso, ameaça.
O que fazer? Então vamos lá. Tem como salvar? Tem conserto? Tem como salvar, mas não tem como a gente escapar de olhar para trás. Porque você só vai conseguir ajudar teu filho adolescente se você entender o que faltou para ele. Uma coisa não está dissociada da outra. Então, se você não reconhecer, você como pai, mãe, as suas responsabilidades, não culpa, as suas responsabilidades sobre o que faltou, você não vai entender as necessidades dele. Outra coisa, precisamos entender que adolescente, a mudança hormonal, é a fase conhecida como das tribos. A fase das tribos é necessário. Então, às vezes, ele te troca, né? Papai, me deixa aqui na frente da escola. Bate uma ciumeira. Eles não querem agora. Sim. Não, pai, não precisa parar lá na frente da escola, não. Me deixa aqui que eu vou a pé. Então, essa fase, às vezes, sentir um pouquinho da vergonhinha dos pais. A fase das tribos, de querer estar muito em contato com os amigos. Isso é uma coisa relativamente, aliás, muito natural. Saudável. Saudável até. Muito bem colocado. Agora, se seu filho está apresentando comportamentos grosseiros, de não aceitação, de rejeição a você, pai e mãe, assim, é um árduo trabalho. Porque aí você tem que olhar para trás lá, será que esse pai levou o filho para o mundo? Não tem como escapar da infância, de você olhar para lá. Não é ficar vivendo do passado, Vanice, mas eu preciso entender. O que faltou lá? Será que esse pai, depois dos 3 anos, levou esse filho para o mundo? Será que esse pai levou essa criança para pescar? Sabe uma coisa que eu gosto de fazer com adulto? Muito. Que momento gratificante você se lembra com os seus pais? Essa pergunta é uma pergunta muito forte. Como assim, doutor? Não, momentos gratificantes. O que você lembra? Colinho, beijo, lutinha. Tá passando um filme na cabeça de vocês aí em casa? Então já pare para pensar sobre. Quais momentos gratificantes, assim, quais lembranças vocês têm da infância? Será que se eu perguntasse para esse adolescente o que ele se lembraria desse pai e dessa mãe? Momentos gratificantes, lutinha, brincadeiras, isso que você acabou de contar, jogo de tabuleiro, um homem com o menino levar para pescar, certo? O pai é caminhoneiro, nossa, eu levo de vez em quando comigo no caminhão, sabe esse tipo de coisa? Será que seu adolescente... A pessoa assistia um filme sem estar com o celular na mão, comentando a história mesmo, vivendo aquilo. Isso aí. Ler história com o teu... Será que ele tem momentos gratificantes? Porque se ele não tiver, é problema. Problema bastante importante. Mesmo assim, eu não considero culpa, responsabilidade. Sabe por que você deve olhar para a infância? Porque você vai ter que reconhecer para o teu filho. Ou acordado, ou ele dormindo, reprogramando ele durante o sono, que essa é uma técnica... Isso é uma técnica valiosíssima. O adolescente, você reconhece as tuas falhas, por isso que você tem que olhar lá para trás. Porque pai reconhece falha. Existem as criações antigas onde um pai não podia assumir seu erro. Uma mãe não podia assumir que errou. Mas nós somos humanos, Vanice. Nós também falhamos. E quando um filho não vê num pai e numa mãe um reconhecimento de uma falha, esse filho entende que o pai e a mãe não é humano. Então não há identificação, porque os humanos erram. Que coitado, ele vai dizer assim, eu sou tão vulnerável. Só eu que erro aqui? Só eu que erro aqui. Minha mãe é perfeita, meu pai é perfeito. E a gente falha também. Então, olhar num olho de um filho e falar, ixi, dei mancada, né, filho? Vacilei, né? O pai lamenta, o pai sente muito, a mamãe sente muito. Isso pode ser dito no ouvido do filho enquanto ele dorme. Enquanto ele dorme. Explica esse exercício, por favor, esse exercício, o que a pessoa pode fazer? É um exercício muito valioso que vocês aí que estão assistindo podem lançar mão disso, né? A criança dorme, você espera um adolescente, ele vai levar 15 minutos para pegar no sono, mais 30, 35 para entrar num sono profundo. Então ali, 40 minutos, 45 minutos, você deve entrar no quarto, se dirigir ao ouvido direito, mas não precisa encostar, pode manter uma distância. E ali você vai contar para ele tudo o que aconteceu. Conta o problema, usa o mas, a conjunção mas é uma conjunção muito bacana, muito estudada pela PNL. Então, assim, programação neurolinguística, então, assim, você usa o mas e vai para a solução. Então, ali você conta, filho, algo assim, a mamãe entendeu por que você está me rejeitando, por que você está revoltado com a mãe descobriu lá na infância que aconteceu isso, você está contando o problema. Mas, filho, a mamãe agora reconheceu o que aconteceu, eu sinto muito, eu sou imperfeito, eu admito, eu sou imperfeita. Sabe, filho, eu também fui criança, eu também tive uma criação dolorosa.
Os meus pais também não acertaram 100%, porque também são imperfeitos. E aí termina dando ordem. Então a mamãe quer agora você mais calmo, tudo vai estar em ordem. A mamãe não usa depois do mas, não usa coisas pejorativas, não usa não. Então você quer falar para o seu filho ter coragem, não ter medo, você não usa não tenha medo, você fala tenha coragem. Então você usa coisas muito positivas, reforços positivos. E isso tem um efeito enorme. Se o adolescente acordar, é porque ele não estava no sono profundo. Tente um outro dia. Mas também, nunca perca a oportunidade de conversar acordado. Então você usa as duas técnicas. Você fala dormindo e fala acordado. Olho no olho. Olho no olho, reconhecendo. Mesmo que num primeiro momento ele pareça não dar bola para o que você falou, Fale mesmo assim. Aquilo está processando dentro dele completamente. E muda todo o ambiente, muda toda a estrutura morfogenética desse adolescente que a gente chama, que é uma estrutura de comunicação, é uma energia muito sutil de comunicação que existe ali e de reorganização do sistema biológico. Só que para eu, pai, reconhecer, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que olhar lá para trás e ver aonde eu posso... Tem que ter autoconhecimento na jogada. Senão você não tem jeito, você não sabe, né? Você vai se defender. E aí tem uma outra questão, que é rapidinho, mas é muito importante, que aí entra a questão de maturidade, né? Então, você vê, nós temos um filósofo brasileiro chamado Olavo de Carvalho que estudou as 12 camadas de maturidade. O brasileiro, de um modo geral, né? A maior parte dos brasileiros estão presa na quarta. É uma camada de falhas afetivas que vieram da nossa criação. Então aí vem as disputinhas de poder. O pai, ao invés de estar em presença para ajudar o adolescente, ele está disputando o poder com o adolescente. Aí vira um negócio pessoal. Aí você imagina, não vai sair desse quadro. Porque você tem ou um pai ou uma mãe imaturos tendo que reorganizar o sistema biológico de um adolescente traumatizado. Como que faz isso? Então, assim, por isso que você estava me perguntando, né, nos bastidores, Maurício, você atende muito adolescente? Eu falei assim, atendo, mas eu tenho que conversar com os pais. São os primeiros. Porque se esses pais não vierem para a presença, saírem da culpa, porque quando a gente está em culpa, Vanice, a gente não tem força para nada. Quem se culpa é vítima. E a vítima não tem força de luta. Então, tirar esses pais da culpa, trazer a responsabilidade para uma atuação, eles precisam estar maduros para olhar para essas crianças, né? Para olhar para a adolescência, para os desafios que vão chegar. E evitar coisas piores, né? Muito pior. Lá na frente, porque tudo... A gente às vezes fala assim, ai, que caos, mas nem imagina os agravantes para frente, o quanto pode ser ainda mais drástico do que já está ali. Então nunca é tarde para buscar um amparo, dizer assim, primeiro reconhecer, ó, não estou dando conta sozinho, então vai para a terapia convencional, vai para a alternativa, leia livros, assista ao Viva Bem, pegue as dicas, aplique, coloque na prática, também não adianta nada ficar na teoria, escute. Hoje a gente também tem acesso a profissionais bárbaros pela internet. Mesmo que a pessoa não tenha condição de pagar uma sessão, ela tem como buscar uma referência. No próprio perfil meu, eu tenho muito conteúdo gratuito. Sim. Não faço Maurício coisas... Valente. Eu não cobro só. Eu Sim. tenho muita coisa gratuita. Agora, tem uma coisa que é importante que você falou, me fez lembrar. Só uma historinha. Olha para vocês que estão ouvindo aí, olha a seriedade disso. Você tem um filho que, por exemplo, o pai foi ausente na vida dele, hoje ele é um adolescente. E você vê que ele está apresentando comportamentos estranhos. Não é a fase da tribo? É a fase da tribo, ele vai se juntar. Mas adivinha os tipos de amigos, de relação que ele vai atrair. Ele vai atrair crianças também com problema, traumatizadas. Porque a gente funciona como frequência. Acredite vocês ou não, o cérebro ele funciona igual um celular. Ele tem uma energia eletromagnética. As pessoas acreditam em celular. Você liga de um aparelhinho que não tem antena nenhuma, o outro atende. E fala com alguém no Japão. No Japão. Mas você não acredita na força da sua mente que é eletromagnética. Você atrai também por vibração. Olha o tamanho da nossa ignorância. Olha só. E uma das maiores sequelas, as mais graves, que pode acontecer pela falta de um pai, é o uso de drogas. Estatisticamente, crianças que vão para as drogas... está faltando o masculino na vida dela. Então, se você, pai, que está me ouvindo aí, se você não estiver atento a isso, disposto a assumir as suas responsabilidades,
disputando poder com o teu adolescente por uma imaturidade, a reversão disso é muito difícil, é muito trabalhosa. Agora, quando você encara, quando você se abre, como disse a Vanice, você procura ajuda, porque hoje tem ajuda de monte, a gente não está sozinho, né? E diz que as pessoas não estão viciadas na bebida, na droga ilícita, enfim, elas estão viciadas em fugir da realidade. Né? Estão tampando um buraco, né? É uma lacuna, tem alguma coisa, um vazio, e aí a pessoa vai tentar preencher o vazio, não vai dar conta desse jeito também, não seria o melhor caminho. Mas vamos lá. Andréa Tostes, bom dia, meus amores, desse programa maravilhoso que eu amo. Hoje estou de folga. Quando ela fala que está de folga, a gente já sabe que está junto, né? Assistindo ao vivo, desejo um dia muito abençoado, de muita paz a todos vocês. Amei esse quadro, muito importante, tudo que ele está dizendo. Parabéns. Ela tem filhos na adolescência também. Obrigado. Um beijo para você, André, querida. Beijo. Mais alguma consideração? Eu acho que a mensagem que fica é assim, pais, vamos crescer e vamos nos responsabilizar. A gente pode mudar tudo. Como diz um professor de mestrado meu, antes tarde do que mais tarde, certo? Certo. Esse ditado para mim é fantástico. Então, assim, há sempre tempo para tudo. Só que a gente tem que estar em presença. O que é um pai em presença, Vanice? É um pai que não está no passado e nem no futuro. Ele está agora interessado no que está acontecendo agora. Então, a vocês, pais, também tem ajuda para vocês. Porque nós somos imperfeitos. Eu também sou pai, eu tenho minha esposa que é mãe, a gente é imperfeito. Então, todos precisamos de ajuda e aí vamos com certeza influenciar melhor nossos filhos, né? Que é o que todo mundo quer. Muito obrigada, Maurício. Eu que agradeço. Quando a gente começa a falar sobre o quão complexo é tudo isso, quem não tem filho ainda vai dizer assim, mas eu não quero esse trem, não. Meu Deus, para mim, eu vou continuar assim, o time que está ganhando não se mexe, né? Não vou... Calma, acalme o seu coração, porque o filho também vem para nos ensinar milhares de coisas que você jamais vai aprender de outras formas. Então, não é só o filho que precisa de você. O filho também acrescenta muito ao ser humano, muito. Obrigada. Eu que agradeço o convite.